Em Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Amém? Mateus, capítulo 3, 16 e 17. Todos acharam? Amém ou misericórdia? Amém? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Você pode tomar seu assento, em nome de Jesus. Não prometo que vai ser no mesmo nível do pastor e da diaconisa Jennifer, mas que o Senhor nos permite sermos mais um pouquinho libertos pela sua palavra. E hoje nós vamos falar sobre a doutrina da Trindade, né? Em que há muitas dúvidas e contradições a respeito dessa doutrina, que é uma doutrina importantíssima para que eu e você entendamos de forma perfeita o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então não feche a sua Bíblia, porque você vai manuseá-la bastante nesta manhã. Não tem projetor por enquanto, então se a tua Bíblia está coladinha aí, já vai descolando, porque você vai manuseá-la bastante nesta manhã acerca da doutrina da Trindade. Amém? Então vamos começar nesta manhã. Nós lemos aqui o texto de Mateus 3, em que se relata aqui o batismo de Jesus, em que João Batista vai batizá-lo, e aí nós vemos, nós conseguimos entender e analisar de forma clara que a Trindade está aqui se manifestando. Como nós lemos aqui no 16, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo descendo como pomba. Jesus saindo da água, Deus, Filho. Deus Pai, Deus Filho. Nós vemos o Deus Espírito Santo. E o Deus Pai vai dizer no versículo 17. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então aqui não tem como eu e você dizermos que a Trindade aqui é uma pessoa só. Não, aqui a gente vê a manifestação do Filho, do Pai e do Espírito Santo. Então a doutrina da Trindade aceita que Deus aceita que Deus subsiste em três pessoas distintas, contudo, em sua essência. Então nós vemos aqui ativamente que Deus Pai fala, Deus Filho é batizado e Deus Espírito Santo desce sobre Jesus. Então, claramente aqui não tem como você dizer que você não crê na doutrina da Trindade, quando nós lemos esse texto em que mostra claramente a manifestação dos três: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os católicos, eles acreditam da Trindade como se eles fossem três deuses diferentes. Quem aqui já foi na igreja católica ou já viu o símbolozinho do Espírito Santo? Uma pombinha com... Tem até muito... Quando você vai em batizado de criança, você vê lá o Espírito Santo, você vê Jesus crucificado. Então, eles creem que há três deuses, mas nós não cremos assim. Você que é crente em Jesus Cristo, você não pode admitir e nem acreditar que há três deuses. Não há três deuses. Há um Deus que subsiste em três pessoas distintas. O Senhor, ele trabalha comigo de uma forma muito didática. E quando eu fui começar a observar sobre a doutrina da Trindade, redobre sua atenção, em nome de Jesus, deixa a distração, deixa a criança passar, se a moto buzinar aí fora, não ligue para ela, mas redobre sua atenção na palavra do Senhor, porque infelizmente tudo nessa vida nos distrai. Mas vamos focar aqui nesta manhã sobre a doutrina da Trindade, porque
extremamente necessário para a nossa vida com Cristo, para que a gente entenda. Então, o Senhor, ele sempre fala comigo de forma muito didática. Então, quando eu fui começar a entender sobre a doutrina da Trindade, né, eu falei assim, meu Deus, por que o pastor me deu esse tema? Eu poderia dar para qualquer outra pessoa. Mas por que deu para mim, logo para mim, né, falar sobre a Trindade? Mas, uma vez, eu olhando para a água, eu falo assim, a água, ela tem 3 formas, né, distintas. Tem a água líquida, tem o gelo, que é sólido. Todo mundo aprende isso na escola, certo? E tem o vaporzinho da água. Mas ela tem 3 funções diferentes. Se você pegar um copo d'água e encher de gelo, o gelo tem a função de deixar aquela água bem... Para quem gosta de água bem gelada, ama um gelo para colocar. E quando a gente está esquentando uma água, né, a gente vê aquele vapor, a água evaporando, mas não deixa de ser água. Então eu falei assim, meu Deus, né, como o Senhor fala com a gente de forma simples, para que a gente entenda as coisas concernentes ao reino de Deus. E aí eu fui aprendendo e caminhando com o Senhor e fui vendo essa grandeza, esse poder da Trindade, que nós vamos destrinchar durante todo esse estudo. Eu vou até olhar a hora, eu gosto de falar, mas está dentro do horário. Vamos lá. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são iguais em poder. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em poder, glória e majestade. Então, eles não são... O Espírito Santo não é inferior a Jesus. Jesus não é inferior ao Pai. Eles são iguais em poder, glória e majestade, só que são distintas em função, manifestação e aspectos. Então, a Trindade ela é real e verdadeira, em que são iguais em poder, mas distintas em função. Só que o Senhor Jesus, ele tem o prazer de distribuir a nós alguns atributos, como justiça, amor, santidade, né? Ele divide conosco para que nós possamos ser igual a Ele. Só que há atributos na Trindade que são divinos, em que eles não distribuem a nós, eles não dividem conosco, que são onipotência, onisciência, onipresença, soberania e eternidade. Então, você não é onipresente, você não é onisciente, você não é onipresente. Tem gente que tenta adivinhar o nosso pensamento. Eu sei o que você está pensando. Você não é o Senhor. Ele não distribuiu a você esse atributo da onisciência, muito menos a sua soberania e, pior ainda, a sua eternidade. E isso só é atributos da Trindade. Deus Pai possui a onipotência, onisciência, onipresença, soberania e eternidade. Deus Filho, Deus Espírito Santo também. Mas eu vou provar para você agora que eles são iguais em poder. Vamos lá. Onipotência. Vou te provar que o Pai é onipotente em Efésios, capítulo 1, versículo 19. Efésios, capítulo 1, verso 19, vai dizer que o Pai, Deus Pai, Ele é onipotente. Diz assim o texto. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, o que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então, Deus Pai é onipotente. Deus Filho, Apocalipse 1:8. Apocalipse 1:8 vai dizer que o Filho é onipotente. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir o quê? O Todo-Poderoso. Então, Deus Filho também é onipotente. E Deus Espírito Santo, Romanos 15,
19. Romanos 15, 19 vai dizer que o Deus Espírito Santo é onipotente, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Cristo. Então, vai falar que é o poder a virtude. Quando fala de virtude aqui, fala de poder, de atributos. Então, o Deus Espírito Santo, ele também é grande em poder. Deus Pai é onisciente? Te provo também. Salmos 139, do versos 1 ao 4, vai dizer que Deus Pai é onisciente. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que tudo, ó Senhor, tudo conheces. Então aqui nós vemos que Deus Pai é onisciente. Antes que saia alguma palavra da minha e da sua boca, o Senhor já conhece. Ele é conhecedor de todas as coisas. Então, ele é onisciente. Deus Filho é onisciente, quer dizer? João 16:30. João 16:30 vai dizer que Deus Filho é onisciente. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso, cremos que saístes de Deus. Então, aqui nós vemos que ele é onisciente. E o Deus Espírito Santo, de igual modo, em 1 Coríntios, 2, 10 e 11. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, pelo qual os homens sabem as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de... Então, o Deus Espírito Santo também é onisciente. Então, nós vimos que os três são iguais em onipotência e onisciência. Agora, nós vamos ver que eles também são iguais em onipresença. O Pai, em Hebreus 4:13, lá no finalzinho da sua Bíblia, que diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, entenda, os olhos dele estão em todos os lugares, porque ele é onipresente. Eu até nessa semana eu fui levar as minhas sobrinhas na escola. Quando eu voltei, eu vi a rua estava bem cheia. Eu falei assim, meu Deus, se todas essas pessoas se converterem ao Senhor, o Senhor habita em todas elas, de igual forma. Se no Brasil a gente tem milhões de pessoas, se todas as pessoas no Brasil se convertessem, o Espírito Santo habitaria em todas elas. E é uma coisa incrível, é uma coisa que só Deus pode
pode ser, nem fazer. Ele pode ser, porque Deus ele não existe. Porque uma coisa para existir, ela precisa ser criada. Deus, ele é. Porque ele é acima de todas as coisas. Eu nunca mais me esqueço quando o pastor Luiz falou que ele é acima da eternidade. Então, se a gente tiver essa onipresença, nós teremos muito mais cuidado com as nossas decisões, quando eu entendo que Deus ele está em todos os lugares. Deus Filho é onipresente? Também. Mateus 28, 20. Mateus 28, 20 vai dizer que o Filho é onipresente. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, se tu pensa que tu está sozinho, se tu crê em Cristo Jesus, você nunca mais vai andar sozinho. O Senhor sempre vai te acompanhar. Ele sempre vai estar contigo, porque Ele é onipresente. Tem algumas lutas, algumas batalhas que a gente passa, e a gente fala assim, Senhor, o Senhor não está vendo, o Senhor não sabe. Mas hoje nós vamos entender que Ele sabe, Ele entende e Ele também está presente nas nossas dificuldades. E o Deus do Espírito Santo é onipresente? Também. Em Salmo 139, Salmo 139 vai dizer bastante sobre a onipotência, onisciência e a onipresença do Senhor. Salmos 139, do 7 ao 10. Que vai dizer: para onde eu irei? Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Não tem como fugir do Senhor. Não tenta se esconder atrás do seu chamado. Não tenta se esconder atrás das suas desculpas. Não tenta se esconder atrás de qualquer coisa, porque pode ter certeza que Ele vai te achar. Ele nem vai te procurar. Né? Já viu a criança que vai se esconder e ela se esconde nos lugares mais, né, atrás da cortina, ainda mais aquela cortina que é pescando, né, que as pernas ficam aparecendo, e a gente fica assim, onde o fulano está, não é? Fulano, onde você está? Eu não consigo enxergar. E a criança começa a rir, né, se divertir. É assim mesmo com o Senhor. Às vezes Ele deixa você brincar, mas Ele sabe aonde você está e Ele vai te achar. Então não tenta se esconder do soberano Deus, porque Ele entende todas as coisas e com Ele não tem como a gente enganar, né? Porque Ele conhece e sonda nossas intenções do nosso coração. Vamos lá para a soberania? O Pai é soberano, que é um dos atributos da Trindade que eu mais amo e admiro dele ser soberano, tão grande, né? Igual aquela música, grande, tão grande. Aí fala, fundo é profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno. Cabe lá dentro no coração de quem se entregue a Jesus. Ao mesmo tempo que ele é grande em força e poder e majestade, ele decidiu habitar em mim e você, esse corpo pecaminoso, mas que ele tem aperfeiçoado até o dia de Jesus Cristo. Então vamos lá. Deus Pai, soberano, Isaías 43, 13, que quem aqui escuta as minhas orações sabe que eu menciono bastante esse versículo, porque ele é potente. Isaías 43, 13. Diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém aqui possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá?
Né? A gente pega esse versículo, né, de Deus Pai sendo Deus soberano, e quando a gente vê a dificuldade, a gente fala assim, operando Ele, quem impedirá? Né? Mas aí a gente esquece de quando a gente quer sair, né, daquilo que Ele quer de nós, aí Ele sempre nos lembra também, operando eu, quem impedirá? Está com medo de quê? De que adversidade você está com medo? De que gigante você está com medo? Né? Porque a gente só pega os versículos isolados para usar ao nosso favor. Mas o Espírito Santo de Deus, ele sempre usa também os versículos que a gente gosta muito de usar para o nosso favor, e ele sempre coloca na nossa cara e diz, ah, Senhor, hoje não dá, não vou conseguir. Né? Ah, mas o fulano está falando tão mal de mim por aí. Ele vai falar, e daí? Operando eu, quem impedirá? Né? A gente coloca muitas desculpas para viver de fato aquilo que Deus tem para nós. Mas Ele diz para mim e para você, operando eu, quem pode impedir? Muito menos você pode impedir. E se você quiser impedir aquilo que Deus tem para você, certamente eu te digo, Ele vai colocar outro no seu lugar. Né? Ele disse para Elias não queria sair da caverna porque estava depressivo, estava triste, um homem cheio de coragem, matou 150 profetas, cheio da força, e uma mulher fala para ele, eu vou te matar. Aí ele foge, deprimido, entra na caverna, aí Deus prova para ele que nem sempre está no trovão, nem sempre está no vento, às vezes ele está na brisa. Ele diz assim para Elias, se tu não quiser, ainda tem 7.000 que não se dobraram. Então entenda, se você não quiser, tem sempre alguém que quer, e ele vai colocar no seu lugar. Porque no ministério não tem cadeira cativa, tem que ter cadeira disponível. E o Senhor conta com a minha e com a sua disponibilidade. Porque Ele não depende de mim e nem de você para absolutamente nada. Vamos lá. Deus Filho é soberano também, Efésios 1:21. Cadê você, Fred? Efésios 1:21. Que diz: acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Acima de tudo, Ele é soberano, Deus Filho, soberano, acima de todas as coisas. E às vezes a gente tem, né, essa síndrome de, como é que eu posso dizer, de pobre coitado, né, o cachorro que caiu na mudança. Ah, Deus, são tantos os principados, as potestades, o mundo espiritual, mas Ele está acima de tudo isso. E se você realmente, como a gente vai falar, o carioquês, se você fechar com Ele, você pode todas as coisas, porque Ele é soberano. Entenda que o Deus, Jesus, Ele venceu na cruz. Ele tomou esse direito para que eu e você possamos entender que quem é o diabo perante do soberano Deus? Não tem nem disputa. O diabo é o meu e o seu inimigo, não o de Deus. É briga desleal. Né? Se ele for brigar com Deus, lembra da passagem lá do arcanjo Miguel, que vai contender com, lá no livro de Judas, vai contender com ele? Se a gente for observar, talvez ele poderia derrotar a Satanás. Mas o que ele vai dizer? Que o Senhor te repreenda. Porque ele entende que a soberania não estava... O arcanjo Miguel, né? A soberania estava com o Senhor e não com ele. E muitas vezes a gente quer dar uma de arcanjo, né? A gente quer, né? Tem dia que a gente está super crente, né? Batendo nas portas. Diabo, sai pra lá que hoje tu não vai me perturbar. Tem dia que a gente, né, pega essa autoridade que para algumas coisas a gente não tem. Né? Se o diabo se manifestar aí na rua, tem crente que acho que se deixar entra até dentro do poeira, de medo. Mas quando eu entendo a soberania do Senhor, Ele é acima de todas as coisas.
não há esquadrinhação para o seu pensamento. A sabedoria está com ele é o dono da sabedoria, ele criou a sabedoria. Então, quando eu e você entendemos isso, fica mais fácil. Para que eu e você possamos viver o nosso ministério com mais leveza. Porque às vezes o que complica não é porque a obra de Deus é muito difícil. É talvez porque você é difícil. E você não quer deixar que o Espírito Santo trabalhe em você. As coisas do Senhor são simples. Só que a gente sempre quer complicar as coisas, né? Ah, Senhor, estou me chamando para hoje, mas eu preciso de preparo. Você está dizendo que Deus ele não pode te preparar. Senhor, eu preciso de muitos anos de caminhada. Preciso ler a Bíblia 30 vezes primeiro para viver aquilo que o Senhor tem para mim. Mas eu e você precisamos entender que quem é dependente dele somos nós, e não ele de nós. Então, quando eu entendo a soberania dele, fica tudo mais fácil. A soberania do Deus Espírito Santo está lá em 2 Coríntios 3,17. Eu vou ler numa outra versão. 2 Coríntios, mas deixa marcado aí, 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Porque Ele é soberano. Entenda isso, o Senhor é soberano. Todas as vezes que você fraquejar, tentar desanimar, lembre-se, Ele é soberano. Ele sabe todas as coisas. Ele está aqui, mas Ele também está lá já na eternidade. Se nós formos pensar isso, às vezes pode dar até um nó na nossa cabeça. Mas é simples a gente entender que os nossos caminhos, Ele é que sabe. Ele não vai dizer em Jeremias 29:11, eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. Então Ele é que sabe que pensamentos. Eu não sei de nada da minha vida. Se eu não pegar conselho com o Senhor, eu não sei. Há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas no fim são de morte. Então é Ele que sabe da sua vida e da minha vida. A gente gosta de bater no peito, né? Eu que sei, a vida é minha. Eu nunca falo isso, a vida é minha. Não, eu falo assim, não, vamos ter cuidado, que a vida agora não é mais minha. Ela pertence a um Deus que é soberano, que projetou uma vida para mim e eu preciso viver dentro daquilo que Ele projetou para mim. Se tentar viver fora, vai quebrar a cara e aí, né, sofrer as consequências é muito pior. Eternidade. O Pai é eterno. Salmos 93. Salmos 93, 2. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. O seu trono dele está lá, porque ele é Deus desde a eternidade. Você já parou para pensar na eternidade? Eu paro para pensar muitas vezes. Uma vez meu pai conversando comigo, ele disse, filha, a gente com o nosso corpo pecaminoso e com a nossa mente pecaminosa, né? Porque meu pai literalmente é o crente Raimundo. Ele se chama Raimundo, mas eu falei, pai, caiu perfeitamente para o Senhor, né? Que ele não veja esse vídeo no YouTube. Porque é um pé na igreja ou é todo mundo. Ele fala muitas verdades do reino de Deus que até eu fico boba às vezes. Eu falei, meu Deus. Só que não tem como a gente falar sobre as verdades de Deus e não vivê-las, né? É incoerente, nós estamos sendo hipócritas, né? Mas eu não tenho problema dele ver não, que eu falo isso na cara dele também. Porque é necessário a gente viver aquilo que a gente prega. Não adianta eu pregar e não viver. É uma vida hipócrita. Então, o seu trono é estabelecido desde a eternidade, ele me disse. Se a gente for pensar com a nossa mente pecaminosa sobre eternidade, sobre céu, nós vamos falar, nossa, que tédio. A gente vai chegar lá, a gente vai cantar. Se a gente for pensar lá em Isaías 6, com a sua mente pecaminosa, você vai pensar, os anjos só fazem isso, dizendo que ele é santo, 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 e toda a terra está cheia de tua glória? Eu não vou fazer mais nada no céu? Por isso que as pessoas acham o inferno mais
atraente, mais interessante, porque eles não conhecem as verdades da palavra de Deus. Que acha que lá no inferno vai ter, né, mulheres, luxúria. Eles vão poder fazer o que quiser no inferno. Só que o inferno é lugar da ira de Deus e não lugar de prazer e satisfação. Então, o trono dele está na eternidade. Quando eu penso na eternidade, eu falo, meu Deus, o Senhor é grandão demais, sem que a gente possa mensurar a sua grandeza. De eternidade em eternidade, Ele é Deus. Então, não tem nem como explicar em palavras o que é esse Deus em eternidade. O Deus Filho também é eterno. Isaías 9,6 vai dizer: Isaías 9,6 vai dizer um texto muito conhecido. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será, vamos repetir juntos, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então aqui eu vejo que Deus Filho é o Pai da eternidade. Então eu estou provando para você que Ele é eterno. E também vou provar que o Espírito Santo também é, em Hebreus 9,14. Que diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então aqui diz que o Espírito é eterno. Então, diante disso que acabamos de ler, em referências bíblicas que comprovamos a sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua soberania e a sua eternidade, não tem como achar que Deus Pai é um velho gagá de 2000 anos, que está cansado, que precisa de bengala, que um dos 24 anciões precisa ajudar ele a levantar do trono, porque ele não enxerga mais. A palavra de Deus vai dizer que ele tem 24 anciões, só que ele não pede conselho para nenhum, porque ele é soberano. Vai dizer, e eu também não posso achar que Deus Filho é o Deus da Igreja Católica que está lá pregado. Aquele pobre coitado, coitadinho de Jesus. Nossa, sofreu tanto, né? Nossa, tão pequenininho. A Virgem Maria precisa interceder por nós, porque eu acho que ele não vai conseguir de tão machucadinho que ele é. Mas nós também percebemos que quando ele voltar, ele vai dizer em Apocalipse que ele tem olhos como chamas de fogo, pés como de latão reluzente. Em sua coxa está escrito que ele é Rei dos Reis e Senhor dos... E o som da sua boca é como um som de muitas águas. Então não tem como eu considerar que esse Jesus é o pobrezinho coitado, que precisa da mãe dele para interceder por mim e por você. E também não tem como, diante disso tudo, eu achar que o Espírito Santo é um Gasparzinho camarada. Ah, que fantasminha camarada. Nossa, ele intercede por mim, né, com gemidos inexprimíveis. Tem dia que eu falo assim, que eu estou no ministério de louvor, eu falei, Senhor, se o Senhor não intercedesse por hoje, ele é por esse louvor. Não ia chegar, isso eu tenho certeza, mas eu te louvo porque o Senhor intercede com gemidos inexprimíveis. Não tem como se achar, depois desses dados todos, que ele é alheio às suas decisões e aos seus pecados, porque ele não é. O mesmo Espírito que fulminou Ananias e Safira no altar, porque mentiram ao Espírito Santo, ele não mudou. Talvez ele não te fulminou, mas talvez ele já fulminou a tua alma e tu nem sabe, por conta das suas atitudes e comportamentos. Então a gente precisa entender que a Trindade, ela é grande em poder, majestade, força. Eles são distintos em funções, mas são o mesmo Deus.
que opera tudo em todos. Vamos andar um pouquinho. A Bíblia chama textualmente de Deus cada uma pessoa da Trindade. Então a Bíblia chama de Deus cada uma pessoa da Trindade. As Escrituras Sagradas, no entanto, afirmam que há só um Deus e que Deus é um. E analisando tudo o que eu estudei, que é bastante coisa que tem para estudar, né? E para você resumir o que tem para estudar, você fica, né? Eu quase arranquei meus cabelos essa semana, quase que eu fiquei careca, porque realmente são muitas coisas que falam sobre a Trindade, ainda mais no Antigo Testamento, que se a gente não ler com atenção, a gente nem se dá conta que eles aparecem desde o princípio de todas as coisas, eles já atuam na criação, mas quando nós não observamos isso, nós somos alheios à doutrina da Trindade. Lá em Gênesis 1:1 vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Gênesis 1:1. E o nome Deus, lá, trazendo para o hebraico, para o original, quer dizer Elohim. E Elohim quer dizer estar no plural. Então, no princípio criou Deus. Elohim é no plural, o plural são mais de um. Todo mundo aprende isso aqui, o básico na escola. Então, a Trindade, ela já começa a operar no princípio. No início de todas as coisas, a Trindade já é atuante. Mas como que essa Trindade é atuante no princípio de todas as coisas? Vou te provar. Gênesis 1:26, você vai ver. Que ela já começa a atuar na criação com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. 1:26. Você vai ler agora e vai falar assim, caramba. Igual quando eu li, a primeira vez que eu li, eu falei assim, caramba, não é possível que eu li isso aqui tantas vezes e não prestei atenção. Mas agora você vai ver a Trindade aí se manifestando. E disse Deus, o que ele disse? Ele diz, eu fiz, ou ele diz, passamos no plural. O homem, a nossa. Está aqui a minha ou a nossa? A nossa imagem conforme a nossa semelhança. Só a parte A do versículo. Então, né, eu vi na sua cara agora que você descobriu a pólvora. A Trindade já manifesta no princípio, na criação do homem. Façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Olha a Trindade atuando desde o princípio. No Antigo Testamento você vai ver sombra, só vislumbres da Trindade. No Novo Testamento você vai ver ela mais atuante, mas ela é desde o princípio. Gênesis 3:22. Mais uma descoberta aí para você chegar em casa nas asas do Espírito. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. É como eu ou como um de nós? Como um de sabendo bem e o... Tinha mais alguém lá no Gênesis, no Éden? Tinha mais alguém de soberania e poder de Deus? Então vai dizer a nossa. Não está dizendo isso apontando para Adão. A Trindade aqui, ó. Então disse o Senhor Deus, este homem é como um de sabendo o bem e o mal. Ora, pois que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma, e viva ele. Então aqui, mais uma vez, a Trindade se manifestando ainda no Éden, no lugar que é perfeito, né? Que o Adão e a Eva deram ouvidos a quem não deveria. Então tome cuidado para quem você empresta seu ouvido. Porque se a pessoa é de Deus, ela vai te dar conselho de Deus. Mas se a pessoa é ímpio, comete impiedade. Então não tem como uma pessoa que não é de Deus te dar conselhos. Ainda mais conselhos espirituais. Então, aqui a Trindade se manifestando. Ó, este homem é como um de nós.
já sabe de tudo o que acontece de bem e de mal. Então, ele vai ter que meter o pé do jardim. Ai, meu Deus do céu, tem hora que eu falo assim, meu Deus, Eva, por quê? Por que, Deus? Por que você não arrancou aquela serpente de lá para ficar falando no ouvido da Eva? Agora a gente era para ser todo mundo perfeito. Mas, infelizmente, né, o Senhor, mesmo ele sendo soberano, eterno, onisciente, onipresente, onipotente, ele sempre vai te dar a oportunidade de escolher. Né? Então, tome muito cuidado no que você escolhe. Outro dado, Gênesis ainda, Gênesis capítulo 11, 7. Aqui, em que os homens constroem uma torre, e aí, né, a gente vê a confusão de línguas, por isso que você não entende o inglês, por isso que eu não entendo o espanhol, por isso que a gente não entende o hebraico, por conta desses homens aqui que não tinham o que fazer e decidiram construir uma torre até o céu. Vamos lá. Aqui o Senhor está dizendo, ó, eia, o que ele diz? E confundamos, no plural, ali a sua língua para que não entendam uma língua da outra. Mais uma vez, a Trindade se manifestando desde o início. Então, eu estava lá no Éden, está aqui na Torre de Babel e está também em Isaías 6. Isaías 6, 8, que diz, mas a cabeça da Síria... Não, perdão. 6, 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? A quem enviarei? E a quem enviar de ir por nós? Então disse, eu, eis-me aqui e envie-me a mim. A gente diz tanto esse texto, né? Tem até em canções, mas aqui a Trindade também está se manifestando. Ele diz, quem enviarei? E quem irá por nós? Olha a Trindade se manifestando mais uma vez no Antigo Testamento. Então não tem como você dizer que a Trindade só é a partir do nascimento de Jesus. A Trindade, ela se manifesta nas Escrituras desde o princípio. Olha, esse expulsão já valeu de eu ver a cara de vocês. Meu Deus, é verdade. Eu já poderia descer aqui e ir embora em paz com o meu coração, porque é muito bom quando a gente entende e compreende, quando o Espírito Santo habita no nosso coração e nos liberta de nós mesmos, né? Nos ajuda a entender as verdades do reino do Senhor. Então, no Novo Testamento, essa doutrina se tornou mais evidente. Antes ela estava escondida, né? Como vocês, agora vocês tudo se acharam, né? Agora vocês, né, vão chegar em casa e vão falar assim, olha, tu sabes que a Trindade é desde o princípio? Toda vez que eu ia para o seminário, que eu descobri uma coisa, eu falava, pai, senta aqui que eu tenho que te contar a novidade. Tudo aquilo que você descobrir a respeito do reino de Deus, você precisa anunciar aos outros. Porque talvez é a libertação que ele precisa. Então, tudo aquilo que você entende profundamente acerca das verdades do reino de Deus, e nós vamos ter esse privilégio durante esses domingos, divida com alguém, porque talvez é o que ele precisa para ser liberto. Talvez é o que ela precisa para avançar no reino de Deus. Então, ela estava escondida no Antigo Testamento, já no Novo, ela é mostrada de forma clara e direta. As três pessoas associadas em unidade e também em unidade. Aonde? A fórmula batismal. Quando você ouvir essa frase, fórmula batismal, está lá em Mateus 28, 19. Não é o pozinho da fada madrinha não, tá, gente? É a fórmula batismal em que Jesus vai pronunciar em Mateus 28, 19, que diz, portanto, ide
ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui Jesus está dizendo a igualdade da Trindade. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está dizendo que eles são iguais. Não é no nome só do Deus Pai, não é no nome só do Deus Filho, não é no nome só do Deus do Espírito Santo. É na unidade da Trindade, porque eles são iguais. Como eu já disse, eles são iguais, só que subsistem três funções diferentes. Então, a unidade da Trindade é uma forma da gente aprender de forma clara e simples de como nós, como corpo, precisamos ser unidos. A Trindade, ela mostra a nós como é importante a unidade. A igreja, ela não foi feita para ser separada, ela foi feita para ser unida. E o que nós mais vemos hoje na internet são debates de pessoas que não têm o que fazer. Em vez de pregar o evangelho puro e verdadeiro, elas estão se degladiando. E às vezes não é de doutrina, porque doutrina, como já foi falado aqui, a doutrina ela vale aqui no Japão, nos Estados Unidos, em todos os lugares. Às vezes é questão de costume. Uma igreja tem um costume, a outra igreja vai ter outro costume. Aí os irmãos estão se degladiando com assuntos que não vai edificar a minha e a sua vida, em vez de nós todos nos unirmos, porque no céu não tem facção. No céu a Assembleia vai ficar de um lado, a Batista vai ficar do outro, a presbiteriana é mais especial. Ela vai ficar no cantinho lá com os anjos. Não, no céu não tem facção, no céu é só lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Se você não for, tu não entra. Então a unidade da Trindade, ela nos ensina e ela é absoluta. Então, a unidade da Trindade é composta e dinâmica. O Pai, ele tem relacionamento com o Filho e com o Espírito Santo, e é desde a eternidade. João 17, 5. Então, eles têm um relacionamento desde a eternidade. João 17, a oração que Jesus faz por nós. 17:5 que diz: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então ele está dizendo que ele está com o Pai antes que o mundo existisse. Então eles são três. Desde o princípio, como nós já falamos, desde a eternidade, antes da terra ser formada, antes de tudo acontecer, eles já estavam unidos, né? Eles tinham essa unidade. E os membros da Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles se subordinam voluntariamente um ao outro. Eles não têm essa questão de que, não vou. Deus Pai está falando, eu não vou fazer. Sou Deus Filho, sou onipotente, sou onipresente, sou onisciente, sou eterno. Não vou ouvir o que Deus Pai está falando, não. Eu vou fazer o que eu quero, né? A gente é assim, né? O pastor está dizendo, e daí? Eu vou fazer o que eu quero a partir de agora. Não. A Trindade não funciona assim. Deus Pai fez o plano da redenção, certo? Gênesis 3:15, nós vemos com clareza que ele tinha um plano para a nossa redenção. Deus Filho vai fazer o quê? Executar esse plano, certo? Ele nasce de Maria, 100% homem, 100% Deus, se despiu de toda a sua glória, tudo aquilo que ele tinha direito e cumpriu o plano. Ele vai até dizer no Getsemane: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Então a vontade do Pai era que o plano fosse executado, para que eu e você pudéssemos ter a chance um dia de estar com Ele. Deus Filho cumpriu o propósito, executou o plano. Lá em Atos 1 vai dizer que ele é assunto aos céus, e ele vai dizer o que para os discípulos, para os apóstolos? Ficai em
até que do alto, revestido de poder. Ele vai dizer que ele vai deixar um consolador. Então, Deus Pai manda o Filho. O Filho executa a missão com maestria, né? Jesus não jogou poderzinho na mão, não jogou nem a teia, né? Que eu nem sei fazer o negócio do Homem-Aranha, às vezes as crianças que me ensinam, não tia, não é assim não. Jesus não jogou a teia lá, né? Matou seus inimigos, Senhor, vou matar todos eles. Porque, né, estão me ridicularizando aqui na cruz. Não, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Executou o plano com maestria, ressuscitou o terceiro dia com o corpo glorificado, disse para Pedro, né, o que negou ele, apacenta minhas ovelhas, ele sobe aos céus e ele cumpre com o que promete. O Espírito Santo da verdade, que vai auxiliar e ensinar vocês todas as... Os apóstolos, os discípulos, não tinham autorização de sair de Jerusalém antes que eles fossem batizados com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, você acha por que Pedro pregou e 3.000 homens se converteram? Porque ele era muito bom nas Escrituras? Porque ele era o cara de teologia? Tanto que vai dizer a Bíblia que eles eram homens indoutos quando Jesus os chama. Jesus chama os homens que ninguém queria, que a sociedade desprezava. Ele vai dizer: Pedro, hoje tu está negando a pesca maravilhosa, mas vai chegar um dia que tu vai ser pescador de homens. E aí, o que acontece? Ele prega e 3.000 almas são alcançadas pelo poder do Espírito. Então, eles têm unidade entre si. A obra da salvação, nós vemos a subordinação do Filho ao Pai. E nós temos essa dificuldade de nos subordinarmos à nossa liderança, que foi o próprio Deus que instituiu. Ah, o pastor disse, eu não vou fazer não. Não gostei desse projeto. Nossa, se fosse o meu projeto, eu acho que seria melhor. Ah, não, desse jeito aqui não tem a menor condição da igreja crescer. Né? Porque a gente tem essa mania, né? Que os meus projetos, eles fazem a igreja crescer. Só que Paulo disse: eu plantei, Apolo regou e quem deu o crescimento? Foi o Senhor. Então, a unidade da Trindade me prova que eu preciso me subordinar à minha liderança. Redobre sua atenção em nome de Jesus. Eu preciso me subordinar à minha liderança. Né? A gente tem essa dificuldade. Às vezes tem hora que me dá vontade de chorar. Eu falei, Senhor, não é possível que a gente fala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 e a pessoa não consegue se subordinar. Pessoa resistente, né? Já viu aquela criança que é resistente o pai e a mãe? Quando ele está de pirraça, que a mãe vai sentar ele na cadeira, que ele estica as pernas assim? Que a mãe quase quebra a coluna da criança, de tanto que ela firma ele ali. E às vezes a gente quer fazer o quê? Com o Senhor, a mesma coisa, né? A liderança, a gente estica as nossas pernas, endurece o nosso corpo, não vou cumprir. Mas quando você olha a obra da cruz, você consegue entender que ser submisso a quem tem autoridade é um privilégio e não um fardo. Então, a Trindade me ensina essa função de subordinação. O Filho está subordinado ao Pai, o Espírito subordinado ao Filho. Olha que coisa linda, olha que organização. E tem muita gente que quer a igreja, né, desorganizada. Tem culto que começa às 7 e termina meia-noite. Né? Tem tudo, mas não tem EBD. Não tem. Eu falei, gente, como é que esse povo vai ser liberto se não tem palavra? Né? Eu passei até em frente a uma igreja uma vez, e aí eu costumo ler os cultos, né, por mania. Aí na igreja tinha assim, domingo de manhã, escola, era a escola dos apóstolos, escola dos profetas. Eu falei, meu Deus, que praga é essa?
será que é doutrina de demônio isso aqui? Que não, né? Eu acho que eu li errado, acho que eu vou ler de novo. Né? Eu vou firmar minha vista, eu sou meio cega, então deve ser alguma coisa. Mas era verdade. É a escola de profeta. Eu falei, meu Deus, será que eles ensinam as pessoas a profetizarem? Profetizarem o quê? Como é que vai profetizar uma coisa que tu não sabe? Que a maior profecia é a Bíblia, a palavra? Porque a palavra te garante que quando ela vai, ela não volta vazia. E as tuas palavras vão voltar vazias. Porque são só as tuas palavras. As suas palavras, as minhas palavras, não têm poder de mudar ninguém. Mas o que vem do Senhor tem poder de mudar todas as coisas. Então, quando eu olho essa unidade, essa organização, esse cumprimento, essa submissão, quando a gente olha para Filipenses 2, vai falar que Deus o exaltou soberanamente, ele deu o nome acima de todo nome. Por quê? Porque tem um antes. Vai falar que ele se submeteu e morreu morte de cruz. Ele executou um plano. E nós temos a dificuldade de executar os planos. A gente só quer sonhar, né? A gente quer ser José. Mas entenda, José sonhou aquilo que deu o projeto de Deus. A gente aquele sonho de barriga cheia, né? Ah, mas Deus falou comigo. O Espírito Santo deve olhar para mim e falar assim, eu falei nada. Você só sonhou as imaginações da sua mente. Né? Ah, mas eu quero sonhar. Como diz o pastor, o Senhor não sonha. Ele tem projetos e desígnios. E nós não queremos executar o plano porque nós não queremos nos subordinar à sua vontade. Mas a Trindade nos ensina que com a subordinação há uma excelência. Quer ser excelente? Quer ter o espírito de Daniel? Excelente? Então se subordine à vontade do Pai. Porque esqueça tudo, foguete não tem ré. Né? Quando você se subordina à vontade de Deus. Já viu aquela pessoa que você vê rompendo em fé? Né? Nossa, a pessoa está rompendo em fé, nada abala ela. Eu costumo dizer que o meu ano ele foi um gráfico assim surreal. Do início ao fim. E eu fico, meu Deus, se não fosse o Senhor, se eu não me subordinasse ao Senhor, mesmo quando eu não quero, eu já teria caído e desistido. Então, quando eu olho para a Trindade em subordinação, nossa, em excelência, em organização, o Pai manda, o Filho executa, o Consolador vem, ensina, dirige. Meu Deus, que excelência é essa? Que poder é esse? Que consegue ser, ao mesmo tempo, em força. Você viu aquela pessoa que é intensa? Que não é intensa, é desequilibrada? Né? O desequilibrado, ele não consegue ter calma. Ele é sempre pronto para brigar, não é? Mas Deus, ele é grande em força e poder. E mesmo assim, ele se subordina, é organizado, é excelente e faz que opera tudo em todos. Então entenda, eu e você precisamos ter equilíbrio e nós como igreja precisamos ser unidos. Vamos parar com isso que se não é o meu departamento eu não ajudo. Não é o seu departamento, mas Deus te chamou, tu é obreiro, então faça. Cumpra. Às vezes a gente está vendo um departamento padecendo. A gente vai lá e ainda pisa em cima, mas... porque não quer que o meu departamento seja inferior em crescimento do outro. Mas o Senhor nos convida a gente a entender que nós somos uma unidade. Se o departamento do irmão está caído, o que eu faço? Meu irmão, eu vim aqui, eu estendo a minha mão e faço. Eu cumpro. Ah, mas tu é missionária, tu é pastor, tu vai se subordinar a isso? Nossa, e a sua autoridade? A autoridade é do Senhor. Não é do pastor, não é da missionária. Se te chamarem para o teatro, faça. Se te chamarem para o ministério de louvor, antes, né, quando a gente era do odre velho, eu quase me escondia debaixo atrás do pastor Luiz, assim, meu Deus, que ninguém me veja nessa posição. Mas hoje, quando estamos aqui com liberdade, nós vemos que a gente não é mais os mesmos de antes, né, pastor? No ministério de louvor. Era só Jesus. Era ladeira abaixo. Quando ele falava assim, vamos lá, eu já sabia que ele não sabia iniciar o louvor. Aí eu já iniciava, né? Cheio de vergonha. Mas hoje nós vemos que
Se um ajudar o outro, a gente cresce junto. Nós precisamos crescer juntos em unidade. E a Trindade te ensina isso. Então vamos crescer junto. A dona Edna chega aqui no ensaio e fala assim, Kézia, ela fez até uma oração sincera, não foi na quinta-feira? Senhor, eu disse que eu não ia conseguir, que eu não vou conseguir, que eu não vou tentar mais. Eu falo, levanta essa cabeça, mulher. Seja forte e corajosa, nós vamos conseguir. Né? Eu falo com ela de 1 milhão de vezes, vira para a esquerda, elas estão virando para a direita. Mas nós temos que ter a paciência, porque nós somos um corpo. E se elas não estiverem, o grupo não está completo. E nós precisamos sempre estar completos. Entenda, você precisa do outro. Eu preciso de você. E você precisa de mim. E todos nós precisamos de Cristo. Para sempre e eternamente. Amém? Não chore, senão eu vou chorar também. Então, nós falamos um pouco sobre, né, a função de cada um. Deus Pai opera através do Filho e do Espírito Santo. E que Cristo agora é o nosso advogado, intercedendo por nós. Tem até um texto que eu vou até ler aqui, se você não quiser abrir, não tem problema. Que é em 1 João 2:1. Que é um texto que eu me estremeço toda quando eu leio, né? E eu costumo dizer que como é que as pessoas não conseguem estremecer diante desse texto que diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, né? O João, que era aquele que, pai, joga fogo do céu, mata esse povo todo que não quis ouvir a gente. Jesus vai denominá-los filhos do trovão, né? Tiago e João, os irmãos cheios de raiva, iracundos. Agora, esse João que é iracundo, ele vai falar, meus filhinhos. Olha como ele mudou, olha o que a obra do Espírito Santo faz conosco. Eu era iracundo, agora ele é cheio de amor, né? Ele se denomina o profeta do amor. E ele vai começar a sua carta. Tem hora que a gente quer falar assim, né? A gente quer ir cheio de ira com os irmãos, mas ele diz, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Agora ele está à destra do Pai, intercedendo por nós como advogado. Aí você pode pegar essa verdade, botar no bolso e achar que você pode pecar o quanto você quiser. Que ele vai interceder ao Pai. Pai, eu paguei esse pecador aqui. Ele é meu, me pertence, é meu escravo. Mas você entenda que esse Jesus, que é advogado, ele é o justo. E ele vai vir como um juiz. Então entenda, ele está lá com a sua... Como é que é o processo, né? Que fala, né? O advogado pega o processo para defender a causa. O Senhor Jesus tem os seus processos e defende as suas causas. Mas ele vai vir também com todos os processos que ele defendeu diante do Pai, de você, e continua pecando só para você ver que ele não vai dizer para você o porquê que você vai para o inferno se você não obedecer. Porque diante do Senhor é boquinha fechada. Todos os argumentos que ele falar ao meu respeito e ao seu respeito, você pode ter certeza que você vai olhar e vai dizer, verdade, eu mereço. Ir para lá. E também quando ele lê as suas obras, para você entrar para o céu, você vai dizer, realmente, eu não mereço estar aqui. Porque ele é justo. Então, ele é advogado, junto ao Pai, advogando. O Pai está observando, não, eles são meus, Pai, eu os justifiquei. Eu tenho os regenerado através da obra do Espírito Santo. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Se a gente for ver o significado de gemidos inexprimíveis, nós vemos que é uma obra que ele faz por nós tremenda. Né? O que ele faz por nós, o Espírito Santo. Então entenda, mesmo que seja excelente demais, ou mesmo que seja para você ruim demais, entenda que mesmo na excelência e mesmo no dia mais fraco, ele precisa interceder. Né? Porque tem dia que a gente chega aqui, né, cheio de força. Hoje o louvor, a glória desceu, o fogo caiu,
Não, hoje eu preguei demais, né? Esqueça tudo. Hoje a pregação, entenda, se o Espírito Santo não interceder por mim, por você, não chega ao Pai. Não tem como. Então entenda, seja unido com a sua igreja. Entre em unidade, chegue para somar. Tem gente, né, que chega, meu Deus, parece que chega para dividir. Mas eu preciso entender que eu preciso chegar para contribuir, para ajudar, para que todos nós possamos crescer. Amém? Agora nós vamos falar, e deixa eu ver a hora, sobre as crenças crenças contrárias à Trindade, que eu vou falar rapidamente sobre eles, para que você não caia nesse engano, porque há muitas pessoas que pregam sobre a doutrina da Trindade, mas creem de forma errada, fora da palavra de Deus, que são o unicismo, o unitarismo e o triteísmo. Tem muitas outras, mas como a gente tem um tempo curto, eu trouxe só esses três: unicismo, unitarismo e o triteísmo. O unicismo é sabelianista ou moderno. O que eles pregam? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três modos de uma pessoa divina. Não. Isso é um grande erro, porque vimos que as três pessoas da Trindade são distintas. E eu te provo lá em Mateus 3, 16 e 17, que a gente leu, que são três pessoas distintas. Mateus 3, 16 e 17. Que diz: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me... Três pessoas distintas. Não são três modos. São três pessoas distintas. Se tu ouvir isso, repreenda em nome de Jesus, porque isso não vem de Deus, é invenção humana. Né? Porque as pessoas, elas querem adivinhar as verdades do reino de Deus. Deus não te chamou para adivinhar nada. Deus te chamou para você ler a sua palavra e segui-la e ser obediente. Por isso que nós, quando lemos a palavra de Deus, nós temos sempre que orar: Senhor, quebre em mim os meus achismos, as minhas religiosidades, tudo aquilo que impede de eu alcançar o pleno conhecimento da verdade, quebre em mim. Porque há muitas coisas em nós que a gente não quer achar que aquilo ali é uma verdade do reino de Deus. E nós precisamos quebrar os nossos achismos e olhar para a cruz e obedecer o que a palavra diz. O unitarismo prega e afirma que o Pai é Deus, negando assim a divindade do Filho e do Espírito Santo. Então, o unitarismo ensina que só Deus Pai é Deus. Deus Filho e Deus Espírito Santo são inferiores. Mas como nós vimos através daqueles textos no começo, que eu provei para vocês que Deus Pai e Deus Espírito Santo, eles são e têm os mesmos atributos: onisciência, onipresença, onipotência, soberania e eternidade. Então, se você ouvir isso aí, você está indo por um caminho de erro. Mas se você observar a palavra, você vai fugir dele e o Senhor vai te livrar desse mal. Tem até um grupo, né? Voz da Verdade, que eles pregam que, né, Deus Pai, Deus Filho são únicos. Aquele que a gente canta, né? Não há ferrolhos, nem portas. Eu falei, gente, como é que, né, a pessoa consegue desenvolver um louvor desse e não crer na Trindade? É totalmente contraditório. Então, entenda que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um em poder, em força, majestade. E o triteísmo ensina que eles creem que existem três deuses separados, que é o que a Igreja Católica crê. Então, enquanto o unitarismo crê que só Deus Pai é Deus, no triteísmo eles acreditam que e são três deuses diferentes: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só que a Bíblia nos revela que há só um único Deus verdadeiro.
que está lá em Marcos 12:32. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, com verdade dissestes que há um só Deus e que não há outro além dele. Então há um único Deus. Amém, igreja? Você está acordado aí, em nome de Jesus? Então vamos para 3 coisas para a gente findar, em nome de Jesus. 3 coisas que a Trindade nos ensina, além, né, da unidade que nós já aprendemos, que a Trindade ensina a nós, que é importante nós sermos unidos como igreja, né? Igual a mãe e o pai sempre dá conselho para o irmão, né? Eu lá em casa com a minha irmã do meio, a gente brigava muito. E a minha mãe sempre chegava para a gente e falou assim: vocês um dia vão me matar, porque vocês não param de brigar. E a mãe sempre diz para o filho que é brigão, né? Um com o outro: vocês precisam ser unidos, que vai ter um dia que a mamãe e o papai não vai estar mais aqui, né? E vocês precisam ajudar um ao outro. Então, além de sermos unidos, a Trindade nos ensina ter uma natureza amorosa. Porque a obra da redenção, que existe até hoje em nós, através do Espírito Santo, nos prova o amor de Deus por nós. Em João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Um monte de pecador que quando ele fala não obedece, que quando ele manda não faz, não cumpre, mas mesmo assim ele estava lá na cruz e falou assim: eu vou morrer pela Kézia. Vai ter dia que ela não vai querer me obedecer, vai ter dia que ela não vai querer falar comigo em oração, vai ter dia que ela não vai querer ouvir a minha voz através da minha palavra, vai ter dia que ela vai ignorar a minha voz, mas mesmo assim eu decido amar ela. Esse amor é que nos constrange. Por que esse amor nos constrange? Porque tem dia que a gente não quer perdoar o nosso irmão, certo? Né? O pastor e a pastora trabalharam muito em si, porque eu sempre fui uma pessoa geniosa e rancorosa, né? E ele sempre falava assim: olha, né? Tem que perdoar. Imagine se Deus não te perdoa, né? E através do Pai Nosso, que foi até uma pregação que o pastor Luiz, todas as vezes que o pastor Luiz falava sobre perdão, dá vontade de me esconder na cadeira, no banco, ou de sair correndo e não querer ouvir aquela palavra. Mas o Espírito Santo sempre dizia para mim: senta e escuta. Você precisa aprender um pouco mais. Você ama muito pouco. Então, a Trindade me ensina a ser amoroso. Tem dia que a gente não quer ser, né? A gente quer ser iracundo. A gente quer ser, né? Voar com aquela... no respeito do nosso irmão, né? Sai de perto de mim, que eu não quero nem ouvir sua voz. Mas a Trindade me ensina a ser amorosa, porque o Pai nos amou de tal maneira que fez o plano, o Filho executou o plano porque nos ama, e o Consolador, que é o Espírito Santo, Deus de força e de poder, nos convence de tudo aquilo que a gente é. Porque Ele nos ama. Então a Trindade me ensina a ser amorosa. Outro ponto que a Trindade me ensina é ter uma natureza servidora. Você precisa servir a sua igreja. Tem gente que não quer servir, né? Ela só quer sentar e receber. Mas ela não quer servir. Entenda, há um prazer em servir. Você precisa ter prazer em servir a Deus. Você precisa ter prazer. Nem que você, tem dia que eu falo assim: meu Deus, esse ano quantas vezes eu sentei para cultuar? Acho que nenhum dia. Acho que nenhuma vez esse ano acho que eu sentei para cultuar. Até no dia que aconteceu tudo o que aconteceu, né? Aí a pastora pediu para mim fazer alguma coisa que eu não me lembro. Aí eu falei assim: meu Deus, a pastora nem respeita o meu luto. Que negócio é esse? Meu Deus! Aí eu entendi que, caramba, se Deus não me servisse, eu estaria lascada. E eu observei a vida deles dois, né?
eu falo assim, caramba, eles me servem o tempo inteiro, às vezes com as minhas chatices. Aí eu olhei para a vida do meu irmão, caramba, o meu irmão também está me servindo, perguntando se eu estou bem, dizendo que está orando por mim. E quem sou eu para dizer que eu tenho que ter um tempo respeitado? Entenda, o Senhor nunca vai respeitar o seu tempo, porque você precisa cumprir o tempo dele. O Senhor nunca vai respeitar as suas dores. Seja forte e corajoso. Josué, vamos estar querendo, né? Eu imagino o coração de Josué olhando aquela nação, né? Uma nação muito boa, né? A nação de Israel era uma nação muito obediente, né? A gente vê pela vida de Moisés, o homem mais manso da terra, feriu a pedra e não entrou, por conta do povo. Eu fico imaginando o desespero de Josué. Caramba, fazer esse povo todo entrar na terra. O que Deus diz para ele? Josué, pode tirar um ano sabático. Ele disse para Josué tirar um ano sabático? Josué, pode descansar, meu filho. Né? A sua missão, eu sei que a sua missão é árdua, você vai descansar. Não, Josué, meu filho, seja forte, corajoso, medita no livro dessa lei, não olhe nem para a direita nem para a esquerda, porque você vai conquistar. Até já dizendo, Josué, o tempo está passando, então levanta e vamos conquistar. Mas observando o livro da lei. Então a Trindade me ensina a ser servidora. Jesus não vai dizer, eu e o Pai até hoje trabalhamos. Ele vai dizer, quem quer ser maior no reino de Deus, seja o menor. Jesus lavou o pé dos seus discípulos na ceia. Ele se tornou um servo dos discípulos. Porque ensinar não é Jesus ensinava, era mestre. Ele não estava ensinando porque ele era o maior, ele era o melhor. Mas ele não estava ensinando para mostrar uma superioridade. Jesus ensinava, o Espírito Santo nos ensina porque ele está nos servindo para que nós possamos alcançar o céu. Então eu e você precisamos servir o tempo todo de forma incansável. E a gente não quer ser incansável. Tudo a gente está cansado. Tudo, é incrível. Como a gente se cansa muito fácil. Mas o Espírito Santo de Deus nos mostra, a Trindade nos mostra que nós precisamos ter uma natureza servidora. E a última, que é ter uma natureza de comunhão. Hoje tem muitos pés e muitas mãos que não estão aqui, né? E que fazem falta. Muita falta. E muitas vezes a gente não tem coragem de mandar uma mensagem para o nosso irmão perguntando por que ele não estava no culto, por que ele não veio, sempre reafirmando que ele faz falta, que ele faz parte do corpo. Membro amputado não tem função para nada, mas quando o membro está inteiro, ele tem muitas funções. Então, a Trindade nos ensina a ter uma natureza de comunhão. Ter comunhão às vezes é difícil, né? Somos um com você no amor do nosso Pai, né? Um só corpo, que não existe falsidade, alinhados, ajustados, né? Assim a gente é, né? Alinhados, ajustados, somos perfeitos, ninguém fala mal de ninguém. Todo mundo é perfeito. Não. Você é imperfeito, o seu irmão também. Mas você só quer olhar para a imperfeição do seu irmão, não olha para a sua. O meu irmão é imperfeito, mas eu também sou. Então, meu irmão, vamos nos juntar e vamos ser imperfeitos juntos, sendo aperfeiçoados através do Espírito, para que sejamos completos e cheios do Espírito Santo. Andarmos juntos, ter comunhão. A Santa Ceia, se preocupe com o seu irmão que não ceia. Pergunte para ele, meu irmão, por que você não está ceando? Você está perdendo a oportunidade de ensaiar para o grande dia. Nas bodas do Cordeiro lá no céu, em que Jesus vai dizer que aquele que não come do pão, não bebe do cálice, não tem parte com ele. Então, nós precisamos ter esse cuidado, esse tato de sempre olharmos para o nosso irmão com amor, o servindo e tendo comunhão com ele. Vamos para a nossa conclusão? Diante do exposto, está claro que a doutrina da Trindade é bíblica e está presente desde o Gênesis até o Apocalipse. Amém? Então, agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.